Olá, bem-vindos ao Sejures Online, sou a professora Raquel Stasiak e vou te conduzir por um módulo de resolução de questões para a fixação da teoria de duas legislações importantes para o concurso de São João de Meriti: a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara Municipal do município de São João de Meriti. Vamos trabalhar aqui algumas questões no formato da banca organizadora e também de outras bancas adaptadas, questões adaptadas para a legislação do município. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu desejo trabalhar com vocês é a questão da competência. Os artigos 17 e 18 da Lei Orgânica do Município são artigos importantes. No artigo 17, você encontra a competência privativa do município. E no artigo 18, encontramos a competência comum entre o município, o estado e também a União, tá? Ou seja, são matérias da competência comum. Todos os entes federados, município de São João, estado e União poderão tratar daqueles assuntos. É o artigo 18, tá? Então, artigo 17, competência do município. Artigo 18, competência comum do município, do estado e da União. Fechou? Vamos às questões aqui de concursos adaptadas para a legislação do município. Conforme estabelece a Lei Orgânica do município de São João de Meriti, compete privativamente ao município. Então, precisamos encontrar a alternativa que descreve uma competência definida no artigo 17 da Lei Orgânica, ou seja, uma competência do município, privativa do município. Letra A: cuidar da saúde e assistência pública, de proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Será que é uma competência privativa do município garantir os direitos da pessoa portadora de deficiência? Me parece que não. Me parece que é uma competência comum entre o município, o estado e a União, até porque é uma responsabilidade de todos os entes federados, garantir a proteção da pessoa portadora de deficiência. Não gostei da letra A. Letra B: proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, a paisagem e o meio ambiente. Será que é uma competência privativa do município de São João de Meriti? Ou será que a União, o Estado não devem também proteger os documentos, as obras, os monumentos, a paisagem, o meio ambiente? Tá? Então, me parece uma competência comum definida no artigo 18 e não uma competência privativa do município. Letra C: elaborar e executar o plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Já me parece que se aproxima de uma competência do município, porque fala do plano diretor, Elaborar e executar o plano diretor municipal é competência do município. Letra D: proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Com certeza não é só o município que deve proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. É lógico que é uma competência comum entre o município, o estado e a União. Não só uma competência, como um dever, proporcionar o acesso à cultura, à educação e à ciência. E letra E: promover programas de construção de moradias e melhorias das condições habitacionais, de saneamento básico e lazer no âmbito do município. Será que é uma competência só do município promover a construção de moradias, garantir condições habitacionais para a população?
do município de São João de Meriti. Será que é uma competência só do município? Me parece que não. Me parece ser uma competência comum, né, entre município, estado e União. Eu ficaria com a letra C. Vamos ver? Gabarito? Gabarito, letra C, fundamento legal, artigo 17 da Lei Orgânica, tá? Tomei a liberdade aqui de trazer o artigo 17 apenas para reviver, porque é um artigo importante. Nós temos muitas questões de prova, muitas questões de concurso neste sentido, lógico, de outros concursos municipais que foram trazidos aqui para o mundo de São João de Meriti, né? Mas cai bastante em concurso, inclusive com Banca Funrio, hein? Então vamos lá. Compete ao município. Aqui no artigo 17, nós temos, portanto, as competências privativas do município de São João de Meriti nos termos de sua lei orgânica municipal. Vamos lá. Legislar. Legislar sobre que assunto? Quais seriam os assuntos de competência legislativa privativa? Os assuntos de interesse local. O que seriam assuntos de interesse local? Aqueles ligados de forma direta e imediata à sociedade municipal e cujo atendimento não pode ficar na dependência de autoridades distantes do grupo, né, do âmbito do município, por isso que é considerado um interesse local e aquele assunto será legislado pelo próprio município, tá? Então compete privativamente ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Suplementar a legislação federal ou estadual no que couber, né? Então muitas vezes você tem uma lei federal, uma lei estadual, mas ela depende, né, de um complemento, né, de alguma orientação a nível local, e aí você tem a competência do município de suplementar a lei estadual e federal aos interesses da população local. Instituir e arrecadar tributos da sua competência, a exemplo do IPTU, né, que é um município, é um imposto, né, de competência municipal, o IPTU. Aplicar suas rendas, prestando contas e publicando balancetes nos prazos da lei, né? Então, compete ao município arrecadar os tributos da sua competência, aplicar esta renda na prestação de serviços públicos, devendo prestar contas, né? Efetuando a contabilidade pública correspondente, ou seja, publicando balancetes, porque é preciso dar transparência às prestações de contas, né? Organizar e preservar os serviços públicos de interesse local, inclusive transporte coletivo, manter com cooperação técnica e financeira programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. O ensino fundamental e a pré-escola são de competência do município, tá? Lógico, contando com cooperação, né? Cooperação técnica, cooperação financeira da União, do Estado, mas a princípio é uma competência municipal dar conta da educação pré-escolar e do ensino fundamental. Prestar com cooperação técnica e financeira de serviços de atendimento à saúde da população. Então, o município ele deve prestar assistência à saúde da população com cooperação, tanto técnica quanto financeira, vindo do âmbito estadual e também com recursos federais. Promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Então, o ordenamento territorial das cidades, o planejamento do território urbano é competência do município. Promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, né, do âmbito ali municipal, observadas as leis e ações fiscalizadoras que vêm do Estado e do âmbito da União. Elaborar e executar a política de desenvolvimento urbano,
elaborar e executar o plano diretor, que foi o nosso gabarito, exigir do proprietário do solo urbano não edificado e subutilizado ou não utilizado que promova o seu adequado aproveitamento, constituir a guarda municipal para a proteção dos bens, serviços e instalações do município, planejar e promover a defesa civil permanente em caso de calamidades públicas e legislar sobre licitações e contratos a serem realizadas no âmbito da administração pública municipal. Então, estas são as competências privativas de acordo com o artigo 17. Já no artigo 18, cuidado para não confundir os artigos, você tem então a competência do município em comum com a União e o Estado. Ou seja, os três entes poderão tomar estas medidas, executar estas competências, já que é uma competência comum. Tanto o município deve fazer, quanto o Estado, quanto a União. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantias de pessoas com deficiência, proteger documentos, obras, bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagem, meio ambiente, impedir a evasão e distribuição de documentos e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, proporcionar meios de acesso à cultura, educação e ciência, promover programas de construção de moradias e melhorias das condições habitacionais para a população do município, promover o combate às causas da pobreza, fatores de marginalização e estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito. Então, estas são as competências comuns entre município, Estado e União. E aí temos mais questões de concurso. Vamos lá. É da competência privativa do município de São João de Meriti nos termos da lei orgânica. Então, você precisa encontrar uma atribuição de competência o quê? Privativa. Portanto, artigo 17, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e da conservação do patrimônio público. Será que é uma competência privativa do município de São João de Meriti? Não. Os outros entes também vão zelar pela guarda da Constituição, né? Todos os entes públicos devem zelar pela guarda da Constituição. B de bola. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas portadoras de deficiência. Será que é uma competência privativa do município? Não, porque vimos no artigo 18 que o Estado e a União também devem atuar neste sentido. Letra C. Proteger os documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, monumentos, paisagens, sítios arqueológicos, meio ambiente. Será que é uma função só do município de São João de Meriti? Não, é uma atribuição, né, comum do município, do Estado e da União. Letra D. Impedir a evasão, a destruição, a descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico, cultural. Será que é uma função só do município ou ela também é uma competência do Estado e da União? Preservar, né, nossos valores históricos, artísticos e culturais. É uma competência comum, né, entre os entes da federação. Então, eu creio que vamos marcar a letra E. O que diz a letra E? Compete privativamente ao município de São João de Meriti exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova o seu adequado aproveitamento na forma do plano diretor, que é um documento organizado, planejado pelo município, né, para viabilizar o crescimento urbano, né, do município. O item está o que? Correto. É uma das competências privativas previstas no artigo 17 da Lei Orgânica do município, atribuída ao município de São João de Meriti, tá? Gabarito, letra E.
tá? Gabarito, então, letra E. Vamos seguir mais uma. Esse concurso foi da Prefeitura de Nilópolis, organizado pela Banca Funrio em 2016, mas lógico, eu adaptei a questão para a Lei Orgânica de São João de Meriti. Vamos lá. Conforme estabelece a Lei Orgânica do município, compete privativamente ao município de São João de Meriti. Letra A. Zelar pela guarda da Constituição. Será que é só uma função do município? Não. Também do Estado, também da União, dos entes públicos de modo geral. Promover programas de construção de moradias e melhorias das condições habitacionais de saneamento básico. Será que é uma função só do município? Não. Também do Estado, também da União. Constituir a guarda municipal para a proteção dos seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Correto, gabarito letra C, é competência privativa do município constituir a sua guarda municipal. Letra D, combater as causas da pobreza. Será que é uma função só do município? Ou também o Estado, a União, deve se preocupar com o combate às causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos? É competência comum entre município, Estado e União, artigo 18. Portanto, meu gabarito, letra C, fundamento legal, artigo 17 da nossa Lei Orgânica do município. Seguindo, com base na Lei Orgânica Municipal de São João de Meriti, responda à questão. Atendendo ao previsto em Lei Complementar Federal, a União, o Estado Fluminense e o município possuem a seguinte competência comum. Agora inverteu, né? Até então as questões, elas exigiam a competência privativa. Agora a pergunta é: indique a alternativa, né, que aponta uma competência comum, ou seja, uma competência que é inerente ao município, ao Estado e também à União. Letra A, legislar sobre assuntos de interesse local. Letra B, elaborar e executar o plano diretor. Letra C, promover programas de construção de moradias. Ou letra D, definir a estrutura dos órgãos da administração municipal. E aí, qual destas alternativas aponta uma competência comum que todos os entes, né, devem estar preocupados em exercer, executar a competência? Gabarito, letra C, né? Nós vimos que a promoção de programas de construção de moradias é uma atribuição, é uma competência comum entre município, Estado e União. Portanto, gabarito, letra C. Mais uma questão. Compete ao município de São João de Meriti, conforme sua lei orgânica. Letra A, alterar a Constituição da República Federativa do Brasil. Nossa, será que o município de São João de Meriti, ele pode alterar a Constituição da República? Lógico que não, né? Executar seu plano diretor criado pelo Estado. Será que o município de São João de Meriti, ele tem competência, então, para executar o plano diretor? Sim. Criado pelo Estado? Não, porque quem elabora e executa o seu plano diretor é o próprio município e não o Estado, portanto, B de bola, também descartei. Letra C, prestar o serviço de telefonia fixa. Nós vimos que é uma competência do município no artigo 17, prestar o serviço de telefonia fixa? Não está entre as competências do município. Letra D, promover o ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Correto, é uma das competências do município de São João de Meriti, previstas no artigo 17 da Lei Orgânica, portanto, gabarito, letra D de dado. Mais uma questão de concurso adaptada para São João de Meriti. Vamos lá. Compete privativamente ao município de São João de Meriti, segundo sua lei orgânica. Letra A,
promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Gostei da letra A. Me parece uma competência privativa do município nos termos do artigo 17 da Lei Orgânica. Letra B. Proteger os documentos, as obras, os bens de valor histórico, artístico, cultural, monumentos, paisagens, naturais, meio ambiente, sítios arqueológicos, é uma competência só do município? Certamente que não. O Estado, a União também devem proteger este patrimônio, que na verdade não pertence só ao município, e sim, né, a todos nós. É um interesse difuso, é um interesse, é um direito que pertence a todas as pessoas. Por isso, não só o município deve protegê-lo, mas também o Estado e a União. Então, na letra B, você certamente tem uma competência comum entre os entes e não uma competência privativa do município. Letra C. Promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, né? Então, aqui na letra C, você tem uma competência concorrente, né? Uma competência comum a ser desempenhada tanto pelo município, quanto pelo Estado, quanto pela União. Todos os entes, então, devem atuar no sentido de promover programas de construção, de moradias, melhorias das condições habitacionais. Não é uma função só do município, mas também, né, uma preocupação que deve ser do Estado e da União. A letra C não é privativa, tem previsão no artigo 18, é uma competência comum dos entes. Letra D. Estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito. É uma competência comum a ser desempenhada tanto pelo município, quanto pelo Estado, quanto pela União. A educação para a segurança do trânsito é uma competência comum. Todos os entes devem ter preocupação nesse sentido. Reger-se o município de São João de Meriti, né? Compete privativamente ao município de São João reger-se por sua lei orgânica? Sim. Votada em 2 turnos? Sim. Com um interstício mínimo de 10 dias? Sim. E aprovada pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal? Errado. A aprovação exige quantos votos da Câmara Municipal? 2/3. E não o quê? Maioria absoluta. Então, a letra E, ela está errada, né? Compete privativamente ao município ser regido por uma lei orgânica aprovada pela Câmara de Vereadores em 2 turnos, dando um intervalo entre uma aprovação e outra de 10 dias, ok, pelo menos 10 dias. Agora, a votação, ela não é só de maioria absoluta, mas a aprovação exige quantos votos da Câmara? 2/3. Isso, inclusive, é uma orientação da própria Constituição Federal em seu artigo 24. Portanto, eu fico com a letra A. Compete privativamente ao município de São João de Meriti, segundo sua lei orgânica, promover o adequado ordenamento territorial, o planejamento e controle do uso e da ocupação do solo urbano. Gabarito letra A. Artigo 17 da nossa lei orgânica. E confirmou o gabarito. Fechamos? Então, fechamos o primeiro bloco de questões, fixando a teoria aqui. E o objeto aqui foram os 2 artigos que eu considero super importantes e podem muito bem ser uma questão de concurso. Artigo 17, competência privativa do município. Artigo 18, competência comum entre município, estados e União. Estado e União, tá bem? Então, cuidado com os 2 artigos, o 17, 18 da Lei Orgânica. Te vejo no próximo bloco com mais questões. Até! Olá,
Vamos fixar o conteúdo da Lei Orgânica do município de São João de Meriti. De que jeito? Resolvendo questões de concurso, lembrando que as questões foram adaptadas, são questões de leis orgânicas de outros municípios adaptadas para o município de São João de Meriti. Vamos lá! Primeiro detalhe importante, artigo 1º, 3º, 5º, são artigos da lei orgânica que você precisa levar para a prova. Quais são os fundamentos do município de São João de Meriti? Lembrando que ele integra a República Federativa do Brasil. Junto com a União, estados, outros municípios e o DF, o município de São João de Meriti integra a República Federativa do Brasil e é guiado pelos seguintes fundamentos: autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Mais um detalhe, quais são os poderes do município de São João de Meriti? O município só tem 2 poderes, poder legislativo e poder executivo. Não existe judiciário municipal, tá? O poder judiciário só existe a nível estadual e federal, só existe justiça estadual e justiça federal, não existe justiça municipal, tá bem? Mais um detalhe, símbolos do município, bandeira, brasão e hino. Bandeira, brasão e hino são os símbolos do município de São João de Meriti. Dito isso, questões de prova, FUNRIO, questão de 2016 adaptada, banca FUNRIO. O município de São João de Meriti integra a União Indissolúvel da República Federativa do Brasil e possui, dentre outros, os seguintes fundamentos. Decorou o artigo 1º? Quais são os fundamentos mesmo? Autonomia. O que mais? Cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, né? Muito bem, quais são os fundamentos? Letra A, dignidade da pessoa humana, correto? Garantia do desenvolvimento, não. B, pluralismo político, sim. Cidadania, sim, gostei da B de bola. Autodeterminação dos povos, não. Defesa da paz, não. Repúdio ao terrorismo, não. Meu gabarito, B de bola, conforme letra de lei, artigo 1º da lei orgânica. Vamos mais uma, FUNRIO 2014. Conforme artigo 1º da lei orgânica do município de São João de Meriti, que integra a União Indissolúvel da República Federativa do Brasil e tem como fundamentos. Letra A, autonomia, sim. Hegemonia, não. Personificação da pessoa, não. Valores dos sociais do trabalho, sim. Livre iniciativa, sim. Pluralismo político, sim, mas não vou ficar com a letra A. Letra B, autonomia, sim. Cidadania, sim. Dignidade da pessoa humana, sim. Valores sociais do trabalho, sim. E da livre iniciativa, ok. Pluralismo político, gabarito B de bola. Na C, temos hegemonia errado. Hegemonia é o erro, né? Na letra D, hegemonia, impessoalidade, singularidade política. Na letra E, hegemonia, portanto, meu gabarito B de bola. Mais uma questão FUNRIO 2014, adaptada. São símbolos do município de São João de Meriti nos termos da lei orgânica. Bandeira, hino, moeda e brasão? Moeda não. B, bandeira, hino, armas, selo municipal. Armas e selo municipal não. Letra C, hino, idioma, brasão. Idioma não. Letra D, bandeira, hino e brasão. Gabarito D de dado. Letra E, moeda, idioma, completamente fora, gabarito D de dado, nos termos do artigo 5º da nossa lei orgânica. Mais uma, a lei orgânica do município de São João de Meriti estabelece que, letra A, são poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o judiciário, o legislativo, o judiciário e o executivo. Errado. Judiciário não é um dos poderes municipais. B. São símbolos do município. A bandeira, ok. O hino, ok. O brasão, ok. Representativos de sua cultura e história. Gostei. Bandeira, hino, brasão. C. Podem ser usados outros símbolos ou logomarcas?
A lei não menciona nada disso. São cores oficiais do município azul, vermelho, branco? Não. As sugestões de alterações dos símbolos do município podem ser feitas mediante a realização de plebiscito? Não tem nada neste sentido, portanto eu fico com a letra B de bola. Realmente os símbolos são a bandeira, o hino e o brasão. Bom, mais uma questão. Sobre o município, de acordo com a lei orgânica do município de São João de Meriti, é incorreto, tá? Letra A. São poderes do município independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o judiciário e o executivo. Certo ou errado? Errado, e já descobrimos o que está incorreto. Gabarito da questão, letra A, porque poder judiciário não é poder do município, tá? Nós só temos justiça estadual e federal. B. O município de São João de Meriti é uma pessoa jurídica de direito público interno? Ok. E é parte integrante da República Federativa do Brasil? Com certeza. B de bola está certa, mas ele quis a errada, por isso que ficamos com a letra A. Letra C. É vedada a delegação de atribuições entre os poderes do município de São João de Meriti? Está correto, porque nós temos dois poderes, legislativo e executivo, que são independentes e harmônicos entre si. Não pode um delegar poder, atribuição para o outro, né? D. O município de São João de Meriti, visando integrar a organização, planejamento e execução de funções de interesse regional, pode associar-se com outros municípios limítrofes ou ao Estado por tempo determinado? Pode. Existe essa previsão na lei orgânica, sim, de que o município ele pode se associar, pode formar parcerias, consórcios públicos, por exemplo, com vários municípios, desde que limítrofes e também com o próprio Estado. É admitido pela lei orgânica. O município tem, dentre outros compromissos fundamentais, a dignidade da pessoa humana? Correto. Portanto, nosso gabarito incorreto é letra A. Fechou? Bom, na sequência, temos mais um artigo interessante que vale a pena memorização e levar para a prova. Vamos lá. Município de São João de Meriti. O que ele é? Uma unidade territorial do Estado do Rio de Janeiro, é uma pessoa jurídica de direito público interno, integrante da federação, tem autonomia política, administrativa e financeira, é organizado e regido por lei orgânica e compõe-se de 4 distritos. Primeiro distrito, São João de Meriti. Segundo distrito, São Mateus. Terceiro distrito, Coelho da Rocha. Quarto distrito, Araruama. E sua sede fica em Vilar dos Teles. Vamos de novo. Características e informações essenciais sobre o município de São João de Meriti. É uma unidade territorial do Estado do Rio de Janeiro. É uma pessoa jurídica de direito público interno integrante da federação. Tem autonomia político, administrativa e financeira. É organizado e regido por sua lei orgânica e compõe-se de 4 distritos. Decora: primeiro distrito, São João de Meriti. Segundo distrito, São Mateus. Terceiro distrito, Coelho da Rocha. Quarto distrito, Araruama. E sua sede se localiza em Vilar dos Teles. Para criar, organizar, suprimir ou fundir distritos, o que exige? Lei, tá? Somente lei pode criar, organizar, suprir, fundir distritos após realizada uma consulta popular através de plebiscito, observada a legislação estadual específica e o atendimento dos seguintes requisitos. Por exemplo, para criar um distrito, o que precisa? Uma população, eleitorado e arrecadação não inferior à 6ª parte exigida para a criação de um município. Então, um distrito, ele é criado por lei, após consulta popular, realizada por plebiscito, e atendidos os seguintes requisitos: população, eleitorado e arrecadação não inferior à 6ª parte exigida para criar município e existência de infraestrutura urbana suficiente, né, para que aquele município tenha, aquele distrito tenha o mínimo de condições, né, para poder ser criado.
A pessoa jurídica de direito público do município de São João de Meriti denomina-se Prefeitura da cidade de São João de Meriti. Dito isso, tem o sétimo também, que vale a pena. O que é vedado ao município? O que é proibido? O que o município não pode fazer de jeito nenhum? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, o município não pode, nem subvencioná-los. Subvencioná-los é oferecer benefícios, né, ajuda financeira, custear uma igreja, não pode. Também não pode embaraçar-lhes o funcionamento. Também não pode manter com elas ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada a regra de colaboração do interesse público, né? Então tem essa ressalva, mas a princípio o município não pode estabelecer cultos religiosos ou igreja, não pode subvencioná-los, não pode também embaraçar-lhes o funcionamento e não pode manter com a igreja ou seus representantes dependências ou alianças, salvo aquilo que a lei permite, que é uma colaboração de interesse público. É proibido ainda recusar fé a documento público e é proibido criar distinções ou preferências entre brasileiros. Dito isso, questões de prova. De acordo com a lei orgânica do município de São João de Meriti, são requisitos para a criação de distritos. População, eleitorado e arrecadação não inferiores à sexta parte exigida para a criação de município e existência de infraestrutura urbana. Correto, são os dois requisitos que parte do território ali do município de São João de Meriti deve ter para que seja criado um novo distrito. Lembrando que a criação depende de lei e depende de consulta popular por plebiscito. Portanto, já fico com o gabarito letra A. As demais, existência de um posto policial na povoação, arrecadação, a lei não falou de arrecadação, compromisso de que o distrito no prazo de 10 anos não buscará se tornar município, enfim, todas esdrúxulas, eu fico com a letra A como meu gabarito. Mais uma questão. Acerca da lei orgânica do município de São João de Meriti, é correto afirmar, letra A, o município de São João de Meriti não possui personalidade jurídica, embora tenha legitimidade para estar em juízo. Errado. O município de São João de Meriti é uma pessoa jurídica de direito público interno. Portanto, sendo uma pessoa jurídica, é lógico que tem personalidade jurídica. B. O município de São João de Meriti possui soberania política e autonomia administrativa. Errado. Ele possui autonomia político, administrativa e financeira. C. São poderes do município de São João de Meriti, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário? O judiciário não. Letra D. Ao município de São João de Meriti compete instituir guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Será que o município de São João de Meriti pode instituir sua guarda municipal? Sim, é competência do município, gabarito, letra D de dado, nos termos do artigo 68 da Lei Orgânica, o município de São João de Meriti poderá instituir guarda municipal através de lei complementar. Mais uma. De acordo com a lei orgânica do município de São João de Meriti, ao município é vedado elaborar o seu plano diretor. Errado, é o município que elabora esse documento chamado plano diretor. B. Recusar fé a documento público é vedado? É vedado. Acabamos de ler no artigo 7º da lei orgânica que é vedado recusar fé a documento público. Gabarito B de bola. É vedado legislar sobre assuntos de interesse local? Errado. O município tem competência para legislar assuntos de interesse local. Criar, organizar e extinguir distritos, observada a lei estadual, é vedado ao município? Errado. Ele pode, criar
distritos, organizar, extinguir distritos, desde que observada a legislação. Dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens. O município pode fazer isso ou é vedado? Pode fazer. Portanto, o que é vedado? Recusar fé, documento público, gabarito B de bola. Mais uma questão. A lei orgânica do município de São João de Meriti veda expressamente ao município. Letra A. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ressalvada na forma da lei, uma colaboração de interesse público. Certa, letra A, é vedado ao município estabelecer cultos, igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento. É vedado, gabarito, letra A. Letra B, pagar mais de 2 proventos de aposentadoria a ocupante de cargo público é vedado? Não, não é vedado se forem cargos acumuláveis, como, por exemplo, 2 matrículas de professor, 2 matrículas da área da saúde. Se os cargos forem acumuláveis na ativa, com certeza poderão acumular aposentadoria. É vedado dar fé, a documento público. Errado, é vedado o quê? Recusar fé a documento público. É vedado impedir a evasão e distribuição de documentos, outros bens de valor histórico, artístico e cultural? Não, não é vedado, inclusive é uma competência do município, porque ele precisa preservar o seu valor histórico, artístico, e por isso ele pode impedir a evasão e distribuição de documentos, né, de valor artístico, histórico, cultural. Portanto, meu gabarito, letra A. Bom, gabarito, letra A, e assim fizemos uma breve revisão dessa parte preliminar, dessa parte introdutória da lei orgânica do município de São João de Meriti, que vai do artigo 1º até o artigo 7º, são artigos importantes para o teu concurso, tá? Não esqueçam, símbolos do município, fundamentos do município, o que é o município, suas características, vale a pena levar para a tua prova com certeza, fechou? Vedações no artigo 7º, o que o município não pode fazer de jeito nenhum, também é uma boa pedida para a prova, ok? Fico por aqui, um grande abraço, tchau, tchau. Olá! Outro ponto interessante que pode ser objeto de questão de prova no teu concurso de São João de Meriti é o assunto bens públicos, principalmente bens imóveis. Este assunto você vai encontrar no artigo 8º, artigo 9º em diante da Lei Orgânica do município de São João de Meriti. Então, apenas para revisar, não esqueçam, artigo 8º. Os bens imóveis do município são classificados em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais, tá? Então, esta é uma classificação dos bens imóveis, conforme a sua destinação. Os bens imóveis do município de São João de Meriti são classificados em bens de uso comum do povo, são aqueles bens imóveis usados livremente pela população. Os bens de uso especial, que estão restritos ao cumprimento das funções do município, ou seja, não são bens de uso livre da população, são bens imóveis usados pelo município para o cumprimento de suas funções. Exemplo, as repartições públicas. Já os bens de uso comum do povo são todos aqueles bens imóveis, né, onde a população pode livremente transitar e usufruir os bens, como o exemplo de uma praça, né, uma praça pública municipal. Agora, os bens de uso especial são aqueles destinados ao cumprimento das funções por parte do município. Exemplo, as repartições públicas, né, as unidades de saúde, os postos de saúde.
E os bens dominicais são aqueles bens que integram o patrimônio municipal e que são utilizados com fins econômicos. Por exemplo, um imóvel que ele não é de uso comum do povo, também não está sendo usado como uma repartição pública, ou seja, ele não é de uso especial, então ele serve para fins econômicos. Ele pode ser colocado à disposição de um aluguel, por exemplo, de um contrato de locação, né? Seria o bem dominical, tá? Então, não esqueçam a classificação dos bens de uso comum do povo, bens de uso especial e os bens dominicais. A aquisição de bens imóveis, isso está no artigo 9º. A aquisição de bens imóveis, tanto por compra ou permuta, depende de prévia autorização legislativa que especificará sua destinação. Portanto, a aquisição de bens imóveis depende de prévia autorização legislativa. A alienação de bens do município, subordinada à existência de interesse público devidamente justificada, sempre será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Portanto, não esqueçam, a aquisição de bens imóveis depende de autorização legislativa e no artigo 14, a alienação, a venda de um bem público municipal depende do preenchimento dos seguintes requisitos. Lembrando que precisa existir interesse público devidamente justificado na alienação do bem público, tá? Precedido de avaliação e obedece os seguintes requisitos. Se for um bem imóvel, depende de autorização legislativa e concorrência pública para poder ser alienado, e bens móveis dependem apenas de concorrência pública, dispensada esta no caso de doação para fins assistenciais, havendo interesse público justificado pelo executivo, tá? Então, por hora, o que é importante para a prova? Classificação dos bens do município. Os bens se classificam em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Bens de uso comum do povo são aqueles livremente usados pela população. Bens de uso especial são destinados ao cumprimento dos encargos das funções municipais. E os bens dominicais integram o patrimônio municipal e podem ser destinados a algum fim econômico, por exemplo, uma locação. Artigo 9º. A aquisição de bens imóveis depende de autorização legislativa. A alienação dos bens do município exige o quê? Interesse público devidamente justificado, uma avaliação, né, sobre esta necessidade de venda do bem municipal e ainda as seguintes regras. Se for um bem imóvel, depende de autorização da Câmara Municipal e concorrência pública. Se for um bem móvel, móveis, então depende apenas de concorrência pública, tá? Sendo dispensada se for um bem móvel doado a uma entidade com fins assistenciais, quando houver interesse público devidamente justificado pelo Executivo. Ainda, artigo 15. O município, preferentemente à venda, outorga concessão de direito de uso real, né? Então, temos aqui uma ordem de preferência. Antes de pensar em vender o imóvel, o bem público, o bem municipal, a lei recomenda que seja outorgada uma concessão para real direito de uso, né, daquele bem municipal, tá? Então, é preferível conceder outorga de uso do bem do que vender o bem, tá? Então, há esta preferência e exige também prévia autorização legislativa e concorrência pública. A concorrência pode ser dispensada no caso da outorga de direito real de uso,
quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, entidades assistenciais ou relevante motivo de interesse público devidamente justificado pelo município. Ainda sobre os bens municipais, tá? O uso de bens municipais por terceiros só pode ser feito mediante concessão ou permissão por tempo determinado, havendo interesse público, ouvido o Poder Legislativo, tá? Então, estas são as principais informações aqui sobre os bens públicos na lei orgânica. Podemos ter questão de prova, tá? E só no parágrafo 2º, mais uma observação: a permissão de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita a título precário, ou seja, provisório, por ato unilateral do prefeito, através de que documento? Decreto, que é um ato administrativo normativo privativo do chefe do Poder Executivo Municipal, o decreto, tá bem? Ok, dito isso, questões de prova. Primeira questão, FUNRIO, vamos lá. Para alienação de bens imóveis, a administração pública deverá, acabamos de ver o artigo, hein? Artigo 14, para alienação de bens imóveis, tá? A administração pública municipal deverá dispensar a licitação, B, realizar um leilão, C, realizar uma concorrência pública e autorização legislativa, D, inexigir o procedimento licitatório ou E, utilizar a modalidade de licitação denominada pregão para alienar o bem imóvel do município. Gabarito, letra C. O que se exige, né, para alienação de bens imóveis do município? Autorização legislativa, né, e ainda uma licitação na modalidade concorrência pública, portanto, confirmou gabarito letra C. Mais uma questão. De acordo com a lei orgânica do município de São João de Meriti, em sua redação atual, a concessão administrativa de bens públicos de uso especial e dominicais, né, dependerá de prévia autorização legislativa e licitação na modalidade concorrência, pregão, leilão, concurso público ou tomada de preços. E aí, a concessão administrativa de bens, né, a concessão de uso de bens por parte do município depende de quê? Além da autorização legislativa, depende da concorrência. Gabarito letra A. Mais uma questão sobre bens públicos. Assinale a opção correta, de acordo com a lei orgânica do município de São João de Meriti. Letra A. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, de assistência social ou turística, mediante decreto do chefe do Poder Executivo Municipal. Não vimos isso. B. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum poderá ser outorgada para qualquer finalidade desde que atenda o interesse público mediante decreto do chefe do Poder Executivo Municipal. C. A permissão de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita a título precário, por ato unilateral do prefeito, mediante decreto. Gostei da letra C. Letra D. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, assistência social ou turística, mediante autorização legislativa. Bem, o que o nosso artigo 15, aliás, 16, né? Artigo 16 diz a respeito. Olha o parágrafo 1º. A concessão de uso dos bens públicos de uso especial e dominicais dependerá de lei e concorrência e será feita mediante contrato. Então, cuidado, a concessão de uso de bens públicos de que tipo? De uso especial e os dominicais dependem de lei, né, autorização legislativa, concorrência e um contrato.
Agora, a permissão de uso, dá uma olhada no parágrafo 2º, a permissão de uso pode incidir sobre qualquer bem, ela tem título precário, provisório e será feita de forma unilateral por decreto do prefeito. Então, o prefeito poderá permitir o uso de um bem imóvel, autorizando esse uso mediante decreto do executivo a título precário. Agora, a concessão de bens públicos de uso especial e dominicais, ela exige autorização legislativa, concorrência e ainda um contrato, né, firmado entre o município e aquele que recebeu a concessão. Portanto, meu gabarito aqui da nossa questão, ele perguntou a correta, gabarito letra C, né, fundamento legal, artigo 16, parágrafo 2º da nossa lei orgânica. Mais uma sobre bens municipais. Nos termos da lei orgânica do município de São João de Meriti, assinale a alternativa incorreta sobre bens municipais. Letra A. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser distribuídos e os que estão sob seu domínio. Então, olha a pergunta. Assinale a alternativa incorreta que se refere aos bens municipais. O que são os bens municipais? São os que atualmente pertencem e os que vierem a ser distribuídos e os que estão sob seu domínio. É o conceito de bens municipais de São João de Meriti previstos na lei orgânica? Sim, a letra A está correta, mas ele quer a incorreta. B, a alienação de bens municipais quando imóveis depende de autorização legislativa e concorrência pública? Correto também. Letra C, a aquisição de bens imóveis depende de prévia autorização legislativa que especificará sua destinação? Correto. Letra D, o uso de bens municipais por terceiros só pode ser feito mediante concessão conforme o interesse público exigir ouvido legislativo. Errado. Pode ser através de concessão ou permissão. Portanto, a incorreta D de dado, tá? Então, fechamos o assunto bens públicos, bens municipais, né? Um assunto interessante previsto na lei orgânica, tem caído em concurso, tá? Então, dê aquela olhadinha no artigo 8º, 9º, 14, 15 e 16, principalmente. No próximo ponto, não pode faltar isso na nossa prova, né? O poder legislativo. Então, temos aqui artigos importantes da lei orgânica de São João de Meriti, que remetem ao poder legislativo. Então, primeira orientação importante, artigo 19. O poder legislativo do município é exercido por que órgão? Câmara Municipal, composta de quê? Vereadores, que são escolhidos de que forma? Eleições direta, por que sistema proporcional? Sistema proporcional, mandato de 4 anos. Então, não esqueçam, o poder legislativo do município de São João de Meriti, ele é exercido através da Câmara Municipal, composta por vereadores, que são representantes eleitos em votação direta pela população, né? Pelo sistema, não é o sistema majoritário, é o sistema proporcional, é uma fórmula que não é vitorioso na eleição, mais votado, simplesmente assim. Não. No sistema proporcional, verifica-se o número de votos do partido, chega-se ao quociente eleitoral, enfim, é outra fórmula diferente da escolha do executivo, né? Aqui no legislativo, adota-se o sistema proporcional. E o mandato do vereador? 4 anos, tá? Salvo disposição em contrário, as deliberações da Câmara Municipal são tomadas por quantos votos? Maioria de votos, presente a maioria absoluta. Então, para que a Câmara Municipal possa deliberar, possa avaliar, aprovar leis, por exemplo, deliberar alguma questão, necessita-se a presença da maioria absoluta de seus membros, ou seja, metade mais um
da totalidade dos desembargadores, presente essa maioria absoluta, então teremos a votação por maioria de votos, ou seja, maioria de votos daqueles presentes na sessão da Câmara Municipal, tá? Também é um artigo importante. No artigo 21, temos aqui as atribuições do presidente da Câmara, vale a pena uma leitura rápida, né? O presidente da Câmara Municipal é o chefe do Poder Legislativo Municipal, né? Que tem as seguintes atribuições principais: representar a Câmara Municipal, tanto em juízo quanto fora, ou seja, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. A figura do presidente da Câmara Municipal, né, ela representa a Câmara Municipal num evento, numa solenidade, numa audiência, no fórum, né? Quem representa a Câmara Municipal é o seu presidente. Dirige os trabalhos legislativos, supervisiona os trabalhos administrativos da Câmara, interpreta e faz cumprir o regimento interno da Câmara, providencia a publicação das resoluções da Câmara, que são atos administrativos, né, da Câmara Municipal, e também providencia a publicação das leis por ela promulgadas, bem como os atos da mesa diretora. Declara extinto o mandato de vereador, do prefeito e do vice-prefeito, de acordo com a lei, mantém a ordem no recinto da Câmara Municipal, podendo requisitar força policial, se necessário, e requisita o numerário destinado às despesas da Câmara Municipal, né? A verba orçamentária é requisitada pelo presidente da Câmara Municipal, a dotação orçamentária vinda do Tesouro Municipal para manter a Câmara Municipal funcionando será requisitada pelo presidente. E já caiu em concurso, vamos lá, a Câmara de Vereadores é legalmente representada por autoridade indicada pelo prefeito municipal, B, qualquer vereador em exercício, C, seu presidente ou D, sua mesa diretora. E aí, quem representa legalmente a Câmara de Vereadores? Quando a Câmara de Vereadores precisa ser representada tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Qual é a figura que aparece no evento, no local, representando a Câmara Municipal? O seu presidente. Gabarito letra C, fundamento legal, ó, artigo 21, inciso 2, compete ao presidente da Câmara Municipal representar a Câmara tanto em juízo quanto fora dele, tá? Então, gabarito letra C. Mais um artigo importante na lei orgânica é o artigo 22. O que temos no artigo 22? As atribuições da Câmara Municipal. Como o teu concurso, né, é para o Poder Legislativo, é para trabalhar na Câmara Municipal, é lógico que esse artigo é super importante, né? Então vamos lá. Cabe à Câmara Municipal com a sanção do prefeito. Então aqui no artigo 22, nós temos todas as atribuições da Câmara Municipal, mas elas dependem da sanção do prefeito, tá? Vamos lá. Dispor sobre sistema tributário municipal, arrecadação, distribuição de rendas, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito e dívida pública, fixação e modificação do efetivo da Guarda Municipal, planos e programas municipais de desenvolvimento, bens de domínio do município, transferência temporária da sede do governo, criação, transformação e extinção de cargos e funções públicas, organização das funções fiscalizadoras da Câmara, normatização da cooperação das associações representativas no planejamento municipal, normatização da iniciativa popular nos projetos de lei, criação e estruturação, bem como fixação das atribuições das secretarias municipais e órgãos da administração pública municipal, criação e transformação, assim como extinção das empresas públicas, autarquias e fundações públicas municipais e fixar e atualizar os subsídios do prefeito, do vice, dos secretários, do presidente da Câmara e dos vereadores. Estas atribuições são da Câmara,
mas dependem da sanção do prefeito. Se puder decorar, decora. Já no artigo 23 temos as competências privativas da Câmara, olha lá. Então, não dependem da sanção do prefeito. Elaborar seu regimento interno, dispor sobre a organização, o funcionamento, criação, nomeação, transformação ou extinção de cargos, empregos ali no âmbito da Câmara Municipal, deliberar sobre convênios, consórcios ou acordos, né, que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio municipal, autoriza o prefeito e o vice a se ausentarem do município quando o afastamento for superior a 15 dias, sustar os atos normativos do prefeito que exorbitem o poder regulamentar. O poder regulamentar é exercido pelo prefeito através do decreto, né? Então, quando algum decreto do prefeito extrapola os limites que ele poderia regulamentar, disciplinar, a Câmara entra para sustar esse decreto do prefeito. Mudar temporariamente sua sede, julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito e apreciar os relatórios sobre a execução e o plano de governo. Proceder à tomada de contas do prefeito quando não apresentadas à Câmara até que data? 31 de março de cada ano. Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Executivo, incluído a administração indireta, zelar pela preservação de sua competência legislativa, representar ao Ministério Público por quantos votos? 2/3 de seus membros, a instauração de processos contra prefeito, vice-prefeito, secretários municipais pela prática de crimes contra a administração pública e aprovar previamente a alienação ou a concessão de uso de que bens? Bens imóveis, tá? Ainda lembrando que a Câmara Municipal, por maioria de votos, pode convocar secretário municipal no prazo de 5 dias para que ele pessoalmente preste informações sobre assuntos inerentes à sua pasta. E a mesa da Câmara, né, por iniciativa própria ou a requerimento de um vereador, pode encaminhar pedidos de informações ao Executivo e o Executivo deve atender no prazo máximo de 30 dias, tá? Prestando estas informações no prazo máximo de 30 dias, importando em crime de responsabilidade o não atendimento desta solicitação da Câmara no prazo de 30 dias, ok? Bom, vimos as competências da Câmara Municipal, artigo 22, competências que dependem da sanção do prefeito, artigo 23, competências privativas da Câmara, tá? Cuidado com esses artigos, certamente no teu concurso vai aparecer alguma questão nesse sentido. E como pode cair, professora? Desse jeitinho aqui, vamos lá. De acordo com a lei orgânica do município de São João de Meriti, é da competência exclusiva da Câmara Municipal, tá? Então, está essa nossa resposta, vamos encontrar no artigo 23, ou seja, uma competência que não depende da sanção do prefeito. Letra A. Dispor sobre a perda de mandato de vereador pelo voto secreto de 2/3 dos seus membros nas hipóteses previstas nesta lei orgânica. B. Proceder à tomada de contas do prefeito quando não apresentadas à Câmara Municipal até o dia 31 de março de cada ano. Bom, a decisão da perda de mandato de vereador é uma decisão da Câmara, mas não pelo quórum de 2/3, né? É maioria absoluta no caso aqui. Na letra B, proceder à tomada de contas do prefeito quando não apresentadas à Câmara Municipal até dia 31 de março de cada ano. Correta, a letra B, é uma das competências exclusivas, privativas indicadas no artigo 23 para a Câmara Municipal. Letra C, representar ao Procurador-Geral de Justiça, mediante aprovação de 1/3 de seus membros, contra o prefeito por crime ou ato de improbidade. Não, 2/3, 1/3 não. A representação contra o prefeito, contra a vice, contra secretário municipal ao Ministério Público exige o voto de 2/3.
Letra D, conceder título honorífico a pessoas que têm um reconhecimento prestado serviços à causa da humanidade mediante decreto aprovado por 2/3 dos seus membros. Não vimos esta atribuição como uma atribuição exclusiva da Câmara. Portanto, eu fico com a letra B de bola, letra de lei, artigo 23, num dos incisos, vamos encontrar que compete à Câmara, de forma privativa, apreciar as contas do prefeito quando não encaminhadas até dia 31 de março do ano, né? A Câmara Municipal, observado o disposto nesta lei orgânica, compete elaborar seu regimento interno, dispondo sobre organização, polícia, provimento de cargos, exceto sobre posse de seus membros, periodicidade das reuniões, todo e qualquer assunto de sua administração interna, impostos, taxas e contribuições de melhorias. Então vamos lá. A Câmara Municipal, observando-se a lei orgânica, compete elaborar seu regimento interno, sim, dispondo sobre organização, polícia, provimento de cargos de seus serviços, exceto sobre posse de seus membros, periodicidade das reuniões, todo e qualquer assunto de sua administração interna, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, qual é o assunto que não pode ser disposto no regimento interno da Câmara? Gabarito, letra D. Impostos, taxas e contribuições de melhoria não são objeto de um regimento interno, e sim de uma lei. Portanto, D de dado é o nosso gabarito. Mais uma. Assinale a alternativa que está em desacordo com a lei orgânica do município de São João de Meriti. Letra A. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, sim. Composta de vereadores eleitos, sim. Pelo sistema majoritário, errado. Pelo sistema proporcional. Vimos lá no artigo 19, hein? B. A Guarda Municipal destina-se à proteção dos bens, serviços e instalações do município e terá organização, funcionamento e comando definidos numa lei complementar. Correto, uma lei complementar municipal. Nos termos do artigo 68 da Lei Orgânica do Município de São João de Meriti, a Guarda Municipal, ela terá sua organização, funcionamento e comando definidas em lei complementar municipal. Letra C. As deliberações da Câmara são tomadas por maioria de votos presentes 2/3 de seus membros? Errado. São tomadas por maioria de votos presente, maioria absoluta dos membros. Letra D. A Câmara Municipal, por maioria de seus membros, pode convocar secretário municipal que no prazo de 30 dias pessoalmente prestará informações sobre assuntos previamente determinados. Errado. 5 dias é o prazo que o secretário tem para comparecer à presença da Câmara Municipal quando, convocado. Letra E. A Câmara Municipal autoriza o prefeito e o vice-prefeito a se ausentarem do município quando a ausência exceder a 30 dias? Errado. Quando a ausência se estender a partir de 15 dias. Portanto, meu gabarito, B de bola, fundamento legal, artigo 68 da Lei Orgânica do Município de São João de Meriti. Vamos a mais uma questão? Em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, é da competência exclusiva da Câmara, exceto autorizar a realização de empréstimos ou de créditos internos ou externos de qualquer natureza de interesse da União? Será que essa competência é exclusiva da Câmara Municipal? Autorizar um empréstimo ou um crédito de interesse da União? Não gostei da letra A. Letra B. Representar ao Ministério Público por 2/3 dos seus membros para fins de instauração de processo contra prefeito pela prática de crime contra a administração pública. Está correta a B de bola. Elaborar o seu regimento interno, correto. Aprovar previamente a alienação ou concessão de bens imóveis do município, correto. Então, meu gabarito, letra A. Gabarito confirmado. Vamos a mais uma.
sustar atos do Poder Executivo que exorbitem da competência deste ou se mostrem contrários ao interesse público no município de São João de Meriti, é da competência exclusiva de quem? Do prefeito, do Conselho de Participação Popular, da Associação de Controle Externo, da Câmara Municipal ou do Fórum Público Local? Gabarito letra D, da Câmara Municipal. Vimos no artigo 23 que compete à Câmara Municipal sustar atos do Executivo que exorbitem, né, que extrapolem o poder regulamentar dos seus decretos, né? Porque o decreto é o ato normativo, o ato administrativo de caráter normativo, privativo do chefe do Poder Executivo, onde ele regulamenta leis. E quando ele extrapola esta competência, né, a Câmara Municipal pode intervir e sustar aquele decreto do chefe do Poder Executivo. Portanto, Câmara Municipal é o meu gabarito, gabarito letra D de dado. Vamos mais uma, tá vendo como competência cai? Artigo 22, 23, memorize para prova, hein? Vamos lá. De acordo com a Lei Orgânica do município de São João de Meriti, é competência exclusiva da Câmara Municipal dispor sobre alienação de bens públicos, operações de crédito, auxílios e subvenções, autorização do prefeito, ó, na letra A, se fosse alienação de bens imóveis públicos, estaria certo, né? Mas bens públicos já alça os bens móveis e aí não há necessidade da autorização da Câmara, né? Letra operações de crédito, auxílio e subvenções, não está entre as competências exclusivas do artigo 23, aliás. Letra C, autorização do prefeito a ausentar-se do município quando a ausência exceder a 15 dias. Está certo, a letra C é competência exclusiva da Câmara Municipal autorizar o prefeito a se ausentar do município por um prazo superior a quantos dias? 15 dias, gostei da letra C. Aprovação e fiscalização do plano diretor é uma competência da Câmara, mas não exclusiva, porque depende de sanção do prefeito, artigo 22. A organização administrativa municipal, criação e transformação de cargos, enfim, isso é uma competência da Câmara, mas não é exclusiva, tá? Portanto, gabarito letra C de casa, gabarito confirmado, artigo 23, ok? Então, falamos das competências da Câmara Municipal, né? Lembrando que para o teu concurso, esse assunto e agora o próximo assunto, no artigo 25 da Lei Orgânica, temos um assunto quentíssimo também para a tua prova, que é a figura do vereador, tá? Então, assim, memorize artigo 25. Vereadores não podem. O que o vereador não pode? Vamos lá. Desde a expedição do diploma, o diploma de eleito, né? Então, depois da eleição, anunciado como eleito, ele é diplomado. Então, a partir da expedição do diploma, o vereador, ele não pode firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Cláusulas uniformes são contratos de adesão, né? Independe de ser vereador ou outra pessoa, as cláusulas sempre serão as mesmas. E aí não vai ter nenhuma diferença entre ser um cidadão normal ou um vereador, porque as cláusulas seriam as mesmas, ou seja, cláusulas uniformes, seria a exceção para isso. No mais, o vereador, a partir da diplomação, está proibido de firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público municipal, seja ela da direta ou indireta, e até concessionárias de serviço público municipal, ele está proibido de firmar contrato. Está proibido também de aceitar ou exercer cargo, função, emprego remunerado, inclusive os demissíveis ad nuntum, ou seja, os cargos em comissão, aqueles que são de livre nomeação e livre
exoneração. Então, a partir da diplomação de eleito, ele não pode aceitar ou exercer cargos de forma remunerada no âmbito da administração pública municipal, né, salvo os demissíveis ad nutum, ou seja, inclusive cargos em comissão. Então vamos de novo, a partir da diplomação de eleito, o vereador não pode exercer cargos, empregos, funções na administração pública municipal, nem mesmo os demissíveis ad nutum, ou seja, os cargos de confiança, aqueles de livre nomeação e livre exoneração, cargo comissionado, não pode a partir da diplomação de eleito. Bom, desde a posse, o que ele não pode a partir da posse, como vereador? Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favores decorrentes de contratos com pessoas de direito público municipal ou nelas exerça função remunerada. Então, o vereador, a partir da posse, não pode ser proprietário, nem controlador, nem diretor de uma empresa, né, que tenha contratado com a administração pública municipal. Não pode ocupar cargos ou funções demissíveis ad nutum nas entidades do inciso 1, letra A, ou seja, entidades da administração pública municipal. Lembrando que os cargos demissíveis ad nutum são os cargos em comissão, livre nomeação, livre exoneração. Patrocinar está cauda, mas é causa, tá? Patrocinar causa em que seja interessada qualquer daquelas entidades, então, na qualidade de advogado, por exemplo, ele não pode mais defender as entidades da administração pública municipal e também ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo, não pode. Ele deve se dedicar à função de vereador. Outro artigo importante sobre o vereador é o artigo 26, tá? Perde o mandato. Quando o vereador perde o mandato, aquele que infringir essas proibições que acabamos de ler, a partir da diplomação, a partir da posse, aquele que infringir estas proibições do artigo 25, ele perde o mandato de vereador. Aquele que praticou o procedimento incompatível com o decoro parlamentar, a chamada quebra do decoro parlamentar, aquele que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo se licenciado ou em missão, aquele que perder ou tiver suspenso seu direito político, aquele que teve a perda do mandato decretada pela Justiça Eleitoral e aquele que sofrer condenação criminal transitada em julgado. No parágrafo 1º temos o que seria a quebra do decoro parlamentar, é o abuso das prerrogativas de vereador ou a percepção de vantagens indevidas. Lembrando que a perda do mandato de vereador, nos casos do 1, 2 e 3, qual é o 1? Infringir as proibições do 25, qual é o 2? Quebra de decoro parlamentar, qual é o 3? Não comparecer a terça parte das sessões ordinárias da Câmara em cada sessão legislativa. A perda do mandato do vereador, nestes casos, será decretada pela Câmara Municipal por quantos votos? Maioria absoluta, sendo a Câmara convocada pela mesa ou por partido político representado na casa, tá? Então, a quebra do decoro, o desrespeito a proibições, as ausências, em que quantitativo de ausências? 1/3, terça parte das sessões ordinárias da Câmara em cada sessão legislativa determinarão a perda do mandato de vereador numa deliberação que foi provocada pela mesa diretora ou por partido político representado na casa, e esta perda de votos ocorrerá por votação secreta e maioria de votos. Agora, a perda do mandato no caso do 4 a 6, o 4 qual é?
teve o seu direito suspenso, seu direito político suspenso, a perda ou suspensão do direito político, a decretação da justiça eleitoral, da perda do mandato e a condenação criminal transitada em julgado são motivos de perda de cargo que serão resolvidos, declarados pela mesa da Câmara. Então é bem mais fácil. A própria mesa da Câmara vai declarar a perda do mandato. Pode ser de ofício pela mesa da Câmara ou mediante provocação de qualquer dos vereadores ou partido político representado na Câmara Municipal, porque é bem mais fácil, né? Já teve decisão da Justiça Eleitoral ou já teve decisão da Justiça por improbidade, decretando a perda e suspensão do direito político, ou mesmo ele foi condenado criminalmente, cujo processo já transitou em julgado. É bem mais fácil. Então, a mesa diretora convoca, aliás, a mesa diretora declara a perda do cargo, pode ser de ofício ou mediante provocação de um vereador ou de partido político representado na Câmara. Não perde o mandato, 27, aquele vereador investido no cargo de secretário municipal, então uma exceção, é um cargo demissível ad nutum, é um cargo em comissão, livre nomeação, livre exoneração, mas que o vereador pode assumir. Ele não perde o mandato quando investido no cargo de secretário municipal, assim como não perde o mandato quando licenciado pela Câmara por motivo de doença ou trato de assunto particular sem remuneração, desde que o afastamento não ultrapasse a 120 dias na sessão legislativa, tá? Então, são os casos em que não perde o mandato. E aí temos as questões, né, de concurso. Antes disso, apenas lembrando, os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Não esqueçam disso, tá? Artigo 28, a imunidade do vereador, ela só pode ser suspensa pelo voto de 2/3 da Câmara Municipal, tá bem? Ok, como cai em concurso? Vamos lá? De acordo com a lei orgânica do município, de que forma são eleitos os vereadores? Letra A, por eleição direta, de forma diferente da eleição do prefeito, por eleição indireta, por plebiscito ou por ação civil pública? Essa tá dada, né? Gabarito letra A, por eleições diretas, sistema proporcional, não esqueçam. A lei orgânica do município de São João de Meriti prevê que não perderá o mandato o vereador. Letra A, investido no cargo de vice-governador. Letra B, licenciado pela Câmara para a realização de estudos no exterior, mesmo com remuneração. Letra C, licenciado pela Câmara por motivo de doença ou para trato com ou sem remuneração de assunto de seu interesse particular. Errado, tem que ser sem remuneração, né? D, licenciado pela Câmara para tratar sem remuneração de assunto de interesse particular. Gabarito, D de dado, fundamento legal, artigo 27 da Lei Orgânica. Mais uma, as imunidades dos vereadores da Câmara Municipal de São João de Meriti só poderão ser suspensas mediante voto de maioria simples da Câmara, maioria absoluta da Câmara, 1/3 dos votos, 2/3 dos votos ou 1/4 dos votos da Câmara. Gabarito, D de dado, 2/3. Apenas por 2/3 dos votos da Câmara é que a imunidade do vereador pode ser o quê? Suspensa. Gabarito, D de dado. Mais uma questão, lembrando que as imunidades você vai estudar no artigo 28 da Lei Orgânica. A perda de mandato do vereador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, deve ser decidida pelo presidente da Câmara Municipal, de ofício, mediante iniciativa da maioria absoluta de membros da Câmara Municipal, não poderá ser feita mediante iniciativa de partido político, pode ser declarada de ofício pela mesa da Câmara Municipal, ou letra E, por voto secreto e por maioria absoluta da Câmara, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na casa assegurada ampla defesa. Bom,
Nós temos aqueles casos graves de perda de mandato. Quais são os graves? Perda ou suspensão do direito político, ordenado pela Justiça Eleitoral e condenado por crime, né, quando já transitado em julgada sentença. Essas causas de perda de mandato são causas, pela gravidade, né, da situação, elas podem ser declaradas de ofício pela mesa diretora, tá? Só que aqui é um caso que exige votação da Câmara. Por quê? Quebra do decoro parlamentar, desrespeito às proibições do artigo 25 e faltar a terça parte das sessões ordinárias da Câmara em cada sessão legislativa, dependem da maioria absoluta de votos da Câmara numa votação secreta, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na casa. Gabarito, letra E. Né, nós vimos essa situação no artigo 27, né, 26, 27 da nossa lei orgânica, tá? Gabarito, letra E. Fechou? Bom, ficamos por aqui então. Falamos de competências do Poder Legislativo Municipal, super importante para a prova, e a figura do vereador, com certeza será uma boa pedida para o teu concurso da Câmara Municipal de São João de Meriti. Então capricha, saiba tudo sobre o vereador, né? Quem é o Poder Legislativo Municipal? É a Câmara, que é composta por vereadores escolhidos em votação direta da população, eleição direta, sistema proporcional, né? Lembrando que o vereador tem proibições a partir da diplomação de eleito, depois proibições a partir da posse, artigo 25, muito cuidado, tá? No artigo 26 nós temos as causas de perda do mandato, né, que é um assunto interessante. Artigo 27, as situações que não determinam a perda do mandato, e artigo 28, imunidades do vereador. Cuidado com esses assuntos quentíssimos para o concurso de São João. Até!